esses trabalhos? Eles serão dados da seguinte maneira. O primeiro deles, o trabalho chamado de trabalho 1, ele pode ser feito em dupla ou individualmente. Tá? Já o segundo trabalho, chamado trabalho 2, ele obrigatoriamente será feito individualmente. Então vocês têm, para o primeiro trabalho, a opção de trabalhar em dupla ou sozinho, e no segundo trabalho a opção, né, de dupla não existe, você trabalhará sozinho. O primeiro trabalho, ou trabalho 1, ele será avaliado em 5 pontos e ele tem como data de entrega o dia 22 de janeiro, né, isso até às 23 horas e 59 minutos, no nosso endereço de e-mail, que vocês já encaminharam alguns outros trabalhos e ou exercícios, que é o bio.cefetminas@gmail.com. Este é o trabalho que pode ser feito em duplas, tá? Então vocês têm essa opção de fazê-lo em dupla. Dia 22 de janeiro é sexta-feira da próxima semana. Assim, professor, é muito próximo, mas o trabalho é pequeno. Então, de certa forma, isso não vai ser uma justificativa para não fazê-lo. É um trabalho pequeno que você poderá dividir com o teu colega aí a tarefa, né? E depois montar um único texto. Esse trabalho ele deve ser feito respeitando as mínimas determinações da BNT. Ele precisará ter uma capa, ele precisará de um sumário, ou índice, como queiram chamar. Ele terá uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e uma referência bibliográfica. Tá? Então, quando vierem a montar, né, a estruturar o trabalho, não se esquecer desses pontos aí que eu citei. Agora, falando sobre a temática desse trabalho. A temática principal do mesmo é a fisiologia vegetal, ou fisiologia das plantas. Nesse trabalho, você ou vocês, né, caso venha a ser feito em dupla, farão uma pesquisa, e aí nas referências mais diversas, nas que vocês considerarem as mais pertinentes, que podem ser livros, papers, em sites na internet. Então você escolhe aí as melhores fontes para poder fazer. E neste trabalho, no que se trata da fisiologia vegetal, na fisiologia das plantas, você terá de mencionar como as plantas, como elas obtêm as suas águas, como elas obtêm água e os seus sais minerais, né? Então, quais são as ferramentas que as plantas têm para obtenção de água, como é que ela consegue retirar água do ambiente e trazer para dentro do corpo dela. E da mesma maneira como elas trazem esses sais minerais. O segundo ponto, o que é e como ocorre a fotossíntese. Esse processo que é comum em todas as plantas, com raríssimas exceções, e comum a todos os autótrofos clorofilados, é um processo muito dinâmico, que requer várias reações bioquímicas para acontecer. Então eu gostaria que vocês pesquisassem o que se trata, né, a fotossíntese, descrevam a fotossíntese e citem exemplos de plantas e vias distintas que podem surgir aí na literatura que vocês buscarem de fotossíntese. A fotossíntese ela ocorre da mesma maneira em todas as plantas? Ou algumas plantas a fotossíntese se dá por um caminho e em outras plantas por outro? Então, esses são pontos que vocês vão buscar aí na internet e trazer no trabalho de vocês. Uma outra coisa que eu gostaria que vocês retratassem aí nesse trabalho é do que se trata, né, a definição de estômatos e como esses estômatos funcionam, qual que é a importância deles nas plantas e quais são os mecanismos de funcionamento deles e a interferência do funcionamento deles, então, nos vegetais, nas plantas. Já no item 4, vocês trariam os hormônios vegetais, ou também chamados de fito-hormônios, e aí eu destaquei os mesmos para que facilitasse bastante a sua busca na internet, né, por exemplo. Então, os fito-hormônios que vocês buscarão do que se trata, para que os mesmos servem, né? Então você vai dizer o que é o fito-hormônio e para que ele serve. São as auxinas, as citocinas, o etileno, as giberilinas e o ácido abscísico.
Então estes são os hormônios vegetais e você então falará de cada um deles. Falará das auxinas, das citocinas, do etileno, das giberilinas e do ácido abscísico. E por fim, no teu trabalho, você tratará do tropismo, do crescimento, do desenvolvimento da planta e como ele acontece. E aqui eu coloquei os 4 principais tropismos, sabendo que 2 deles são mais, digamos, necessárias as informações, mas eu achei pertinente que vocês soubessem um pouco dos 4. São eles então, o fototropismo, o gravitrotropismo ou geotropismo, que é um outro termo que vocês poderão encontrar para o gravitrotropismo, até um trava-língua, desculpa, gravitropismo, tá? Ou geotropismo, o tigmotropismo e o quimiotropismo, tá? Então, são mecanismos de direcionamento de crescimento do vegetal. E aí você buscará cada um deles e explicará ali no texto como os mesmos atuam e a importância deles para o desenvolvimento das plantas. Então, o primeiro trabalho, o trabalho número 1, ele se resume a isso, a você fazer uma busca sobre a fisiologia das plantas e nessa busca sobre a fisiologia das plantas destacar a obtenção de água e sais minerais, a fotossíntese, o funcionamento dos estômatos, os hormônios vegetais e o tropismo. Então, essa é a organização que eu gostaria que o seu trabalho tivesse. E aí, então, essa parte aqui do texto, ela vai estar no desenvolvimento, né? Então, você vai fazer a capa, o sumário, fazer uma introdução, mas a introdução, obviamente, só depois que o trabalho está pronto, aí você faz a introdução e depois faz uma conclusão e coloca o referencial bibliográfico que você utilizou. Compreendido esse primeiro trabalho? Sim? O senhor disponibilizar esse slide pra gente? Eu vou, na verdade, eu vou botar ele no YouTube, porque aí eu vou estar falando, né? Aí fica mais fácil de vocês se orientarem. Eu encaminho ele daqui a pouquinho. Obrigada. Tá. Professor. Pois não? A gente pode ou não precisa? Fica à vontade, não é obrigatório o uso de imagens, mas algumas situações, né? Por exemplo, o estômato, né? Se você quiser mostrar o estômato, a imagem dele é muito interessante, isso em questão de exemplo, né? Fotossíntese, né? Se você quiser botar imagens de plantas realizando o processo, aqueles esqueminhas, ou do que acontece dentro da célula, lá no cloroplasto, pode também. Na parte de tropismo, né, mostrar os movimentos da planta, algumas imagens na internet mostram isso muito bem. No que se refere a hormônios vegetais, algumas imagens também ocorrem, como por exemplo a ação do hormônio na planta. Às vezes tem uma imagem de como essa ação tornou a planta, né, influenciando o seu crescimento. Então, às vezes, as imagens, os exemplos, elas podem ajudar muito, mas isso fica muito em caráter pessoal, né? Se você se sente mais confortável em colocar imagens, muito bem-vindas serão, mas se você não gosta, o seu texto, ele contemplando toda a informação também vai ser muito bem-vindo. O que não pode deixar de acontecer é que a informação não seja transmitida, né? Seja ela por palavras, né, ou por imagens, que às vezes a imagem ajuda muito nisso, né? Mas não é obrigatório não. Ok? Ok. Bom, então esse digamos, é o nosso primeiro trabalho.